O Museu Paulista da Universidade de São Paulo, ou como é mais conhecido, o Museu do Ipiranga, é uma das atrações turísticas mais ricas do estado de São Paulo e de todo o Brasil. Isso se dá devido à riqueza cultural, histórica e social presente nele. Seu extenso acervo conta com documentos, utensílios, móveis, obras de arte como esculturas, quadros, entre outros itens dos mais variados períodos da história brasileira. Porém, ele se caracteriza pela vastidão de objetos do século XIX, período o qual foi construído. É muito comum o museu apresentar atrações e exposições que não encontramos em seu cotidiano. Esse é o caso do evento ocorrido conhecido como Mundo dos Trabalhos, que faz parte do eixo expositivo para entender a sociedade que ocorre no piso A da ala leste do museu. Esse evento tem como intuito apresentar os trabalhadores brasileiros no século XIX e XX, divididos entre trabalhadores rurais e urbanos, suas ferramentas, meios em que operam seus serviços e domínios, além de toda a repercussão social e cultural de seu trabalho. Os trabalhadores e a cidade. No final do século XIX, a crescente produção de café em São Paulo provocou transformações econômicas e sociais. Esse crescimento forjou uma estruturação da cidade que precisou instituir serviços e construções de estruturas inexistentes. Veremos agora como foram essas transformações da cidade e o envolvimento dos trabalhadores. O transporte coletivo foi implantado em 1872, inicialmente com tração animal. Em 1899, a empresa The São Paulo Highway Light Power and Company Limited passou a atuar na área de transporte, geração de energia elétrica e iluminação pública a partir de 1900. Iniciou uma operação de bondes elétricos. Nas áreas onde havia maior concentração de pessoas e atividades, trilhos dormentes, pedras ferramentas passaram a fazer parte deste novo cenário das ruas em transformação, como no bairro do Brás. Uma das grandes preocupações no processo de formação das cidades era o de como lidar com as águas deste final de 1800, como levá-las desde pessoas até indústrias, como lidar com os transbordamentos nos rios, já que a população mais pobre viviam nas margens dos rios. A Comissão de Obras e Saneamento da capital foi criada em 1927, com o objetivo de continuar as obras de saneamento na região. As fotografias apresentadas pelo museu eram registros das próprias comissões de obras e saneamentos da capital no andamento de algumas obras do bairro. Poucas vezes essas imagens foram vistas e levantada uma questão de protagonismo dos trabalhadores. Essa fotografia foi tirada em 1890 e encontrada no século XX. Essa foto é de um contraste com as anteriores que, diferentemente, tinham a intenção de apresentar apenas o que estava sendo construído e não os construtores. Já essa podemos representar o rosto dos trabalhadores bem vestidos e a importância da sua participação na obra que estava em curso. Saber fazer, pensar com as mãos. Em meio à industrialização, o trabalho artesanal mantém certa estabilidade numa realidade onde as fábricas dominavam cada vez mais. Podemos destacar o trabalho e o papel ativo de costureiras e marceneiros, por exemplo. A complexidade do trabalho manual é valorizada nessa área do museu, evidenciando a interação entre o corpo, saberes e instrumentos. Além disso, podemos observar também a evolução das profissões e também a ligação histórica de trabalhos manuais a grupos étnicos relacionado ao passado escravista brasileiro. As salas do Museu Mundo do Trabalho, mais precisamente sobre saber fazer, pensar com as mãos, mostra a importância contínua das costureiras na indústria, enfatizando a habilidade manual necessária, mesmo com o avanço das máquinas automáticas, explorando a dualidade entre trabalhos manuais e intelectuais. A importância do trabalho de marceneiro é exibido no museu, mostrando as ferramentas e os objetos elétricos para a produção autônoma. Mostra também os conhecimentos necessários para esses trabalhos e aborda os riscos envolvidos, que por sua vez, podemos ver que as imagens e os objetos criam uma discussão da coexistência de ferramentas manuais e elétricas, trazendo também a conscientização dos riscos associados ao uso de diferentes ferramentas. Trabalho e trabalhadores no campo. A história do trabalho e dos trabalhadores no campo é extensa e abrange um período importante da evolução humana. As práticas agrícolas e as relações de trabalho e as condições de vida dos trabalhadores rurais passaram por muitas transformações ao longo dos séculos, e o século XIX foi a época de mudanças significativas nas práticas agrícolas, rurais e nas condições de trabalho.
As relações laboriais rurais enfrentaram uma série de desafios e questões fundamentais no século XIX, muitos dos quais refletiam as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas da época. E muitos trabalhadores rurais enfrentam condições do trabalho extremamente difíceis, longas horas de trabalho, salários baixos e a falta de regulamentação trabalhistas são significativamente comuns. Em algumas áreas, as estruturas feudais e a servidão ainda existiam no século XIX. Isso limitou-se à mobilidade e à autonomia dos trabalhadores que muitas vezes estavam em dívida com as suas terras e senhores feudais. O século XIX foi um período crítico na evolução das condições de trabalho e muitas das questões levantadas por este período continuam a influenciar nos debates sobre os direitos laborais e a justiça social ao longo do século XX.